Tudo bem, meus amigos? Graça e paz. Voltamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Chegamos no capítulo 5 de Mateus, quando começa um trecho bem conhecido chamado Sermão da Montanha, que é quando Jesus sobe a um monte para proferir alguns ensinamentos para a multidão que o seguia e também para os seus discípulos que estavam mais próximos dele na ocasião. Nós estamos no capítulo 5 de Mateus, vamos do verso 1 até o verso 12, que é quando ele fala das bem-aventuranças. Do verso 13 em diante, que continua com outros ensinamentos, nós vamos falar num próximo vídeo. Tá? Então aqui o que a gente costuma sempre lembrar, nós estamos no Evangelho segundo Mateus. A Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento daquilo que aconteceu antes de Jesus Cristo, o Novo Testamento aquilo que aconteceu a partir de Jesus Cristo. Então, nesse início do Novo Testamento, nós temos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, sendo os evangelhos sinóticos, que têm o mesmo ponto de vista, com muito material em comum. Aí depois nós temos o Evangelho de João, né, que é o Evangelho não sinótico, didaticamente chamado de não sinótico, porque tem muito material que não é comum aos outros três. Tá bom? Então, só para a gente situar, a gente está nesse primeiro Evangelho, chamado Evangelho segundo Mateus. O Sermão da Montanha, ele vai ocupar 3 capítulos do livro de Mateus. Então, é um trecho bem extenso, né? Então, nós teremos vários vídeos falando sobre o Sermão da Montanha. E como nós falamos, esse primeiro aqui vai falar sobre as bem-aventuranças. Nós temos nesse trecho do Sermão da Montanha ensinamentos de Jesus sobre diversos assuntos. Ele começa abordando um assunto, daqui a pouco trata de outro, daqui a pouco trata de outro, e vai tratando sobre assuntos diversos. São princípios característicos do reino messiânico. Então a gente vai explicar isso melhor ao longo dos estudos. Ele não vai falar propriamente para a igreja, até porque a igreja não tinha sido instituída ainda, né? Mas a gente percebe que ele já tinha um ministério bastante amplo, né? Pela quantidade de pessoas que havia ali acompanhando e pelo avanço do conteúdo que ele apresentava. Então já tinha um ministério muito bem instituído, né? Muito considerável ali nesse período. Ele tem um alto padrão de ensinamento. A gente vai ver que textos, falas de Jesus do tipo bem-aventurados os pobres de espírito, para a gente hoje, que já estamos acostumados com esse tipo de texto, parecem coisas simples, né? A gente consegue até filosofar em cima de um ensinamento como esse e receber isso de uma forma muito tranquila. Mas para a época, e até hoje, se a gente tentar mergulhar na profundidade desse ensino, a gente vê que isso é um conteúdo bastante avançado dentro do cristianismo, porque não é normal que uma pessoa que seja pobre em alguma coisa, né, ou seja, falta a ela algumas coisas, tem necessidade de alguma coisa, ela ter essa visão de que isso leva ela a uma felicidade, não uma felicidade qualquer, mas uma felicidade plena, porque a expressão bem-aventurado não é simplesmente a pessoa ser feliz, é uma felicidade que preenche o ser da pessoa, é algo que vai além de uma comum felicidade. Então esse alto padrão de ensinamento ali, que ele vai repetindo, felizes são esses por conta disso, disso e disso, felizes são aqueles por conta disso, disso e disso, esse tipo de ensinamento é um ensinamento de alto padrão, que ele é mais facilmente entendido e aceito quanto mais a gente é crente. Quanto mais nós cremos e entendemos as coisas de Deus, fica mais fácil de entender essas coisas, né? O que acaba acontecendo é que a gente absorve esse tipo de texto e passa batido por ele, porque a gente já está acostumado com isso. E como nós falamos filosoficamente, é muito fácil a gente entender nos dias de hoje, que a gente tem acesso à informação e acesso a ensinamentos de diversas áreas que nos leva a ser humilde, que nos leva a entender o sofrimento e tudo mais. Tá? Mas a gente tem que entender que isso tem um avanço e a gente vai tentar explorar isso ao longo do estudo de hoje. Esse texto do Sermão da Montanha também é registrado em Lucas capítulo 6, verso 20 até o 49, com algumas variações. Tá? Então o verso 1 do capítulo 5 vai dizer o seguinte: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então ele viu a multidão, subiu a um certo monte e ele se assentou
e no momento que ele se assentou, os discípulos vieram e se aproximaram dele. É importante, isso é um tipo de versículo que às vezes não tem nenhum conteúdo, mas a gente consegue perceber algumas coisas, primeiro que nos fazem enxergar o que estava acontecendo ali. Eu acho muito válido a gente prestar atenção nos detalhes para que a gente possa vislumbrar o acontecimento. Coloquei aqui uma imagenzinha aqui, né, uma ilustração que mostra mais ou menos o que estava acontecendo. A gente percebe aqui que existe um platô, e isso vai ser registrado e vai facilitar a localização nos dias de hoje, ou pelo menos eliminar alguns lugares que não são, né, para que a gente sobre uma quantidade mais reduzida de lugares onde efetivamente deve ter acontecido esse episódio, tá? E aqui a gente já começa vendo por esse texto, pelo fato de haver uma multidão, que havia um ministério na Galileia já estabelecido. Por quê? Tinha uma quantidade muito expressiva de pessoas acompanhando Jesus Cristo. Então ele não estava no iniciozinho do ministério dele. Então muita coisa já tinha acontecido, muitas e muitas pessoas já tinham ouvido falar sobre ele. E aqui a gente percebe que o trabalho dele, a obra de Jesus Cristo já estava bem notória, né, naquela região. E a gente percebe que o ministério dele já estava bem estabelecido também por conta do nível avançado dessas instruções, como a gente chegou a comentar no slide anterior. Né? Esse tipo de ensinamento ele não estava só dizendo vocês têm que me aceitar para ir para o céu, que é algo muito direto e talvez de fácil entendimento. Ele estava te explicando que mesmo no momento de dor nós podemos ser felizes. E isso é uma coisa que, por mais que a gente se esforce, pode parecer um pouco contraditório, pode parecer um paradoxo, pode não ter sentido no entendimento de algumas pessoas. Esse monte, ele é um monte desconhecido, tá? A gente não tem a exatidão de onde foi que isso aconteceu, mas a gente tem algumas evidências que apontam para as proximidades de Cafarnaum, e Lucas cita um lugar plano, que ele sobe, encontra um lugar plano e dali ele profere as palavras dele. Então essa ilustração aqui que eu encontrei, eu acho que mostra bem, né? A gente vê uma multidão lá abaixo, Jesus numa parte mais plana, como Lucas cita, e acho que aqui dá para a gente ter uma noção do que estava acontecendo. O que talvez falte aqui nessa imagem é essa ideia de que os discípulos, os 12, né, que já tinham sido estabelecidos, se aproximaram dele. Então, num primeiro momento, os discípulos estavam mais próximos dele. Tá bom? Então vamos seguir. O discurso inicial foi para os discípulos. Apesar de haver uma multidão ali naquele monte, os discípulos estavam mais perto dele. Os 12 já haviam sido escolhidos, né? Lucas 6,13, né? Jesus os chama apóstolos, né? Que é os enviados, por conta de enviar esses discípulos mais próximos para missões específicas. Então, só de estar chamando eles já de apóstolos ou de enviados, que é o significado da palavra, já dá a entender que eles já tinham sido escolhidos, né, e denominados apóstolos. Eles se aproximaram, né, como está lá em Lucas também, e Lucas 6,20 vai dizer, olhou para eles. Então é mais um sinal de que esse sermão da montanha inicialmente foi direcionado, pelo menos as primeiras palavras, e outros momentos talvez, para os discípulos, para os mais próximos. Enquanto isso, a multidão estava ali espalhada, talvez alguns ouvindo ou não. É bom a gente fazer esse exercício mental para tentar entender o que estava acontecendo ali naquele contexto. Aí outra parte foi ouvida pela multidão. Isso a gente vai ver em Mateus 7,28, Lucas 6,17. Né? Então ele fala para os discípulos, uma outra parte é ouvida pela multidão, talvez Jesus direcionando a palavra para todos, né? Interrompendo de repente um trecho, passando para outra parte. Então a gente vê que uma parte inicialmente vai para os discípulos, outra parte vai para a multidão. Em alguns momentos, naturalmente, ele devia falar de forma que todos o ouvissem, né? Tanto a multidão quanto os discípulos. Mateus 7,28 diz, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Então a multidão também estava atenta, apesar de ter uma vasta quantidade de pessoas ali,
né, a multidão se admirou da doutrina dele depois que ele termina aquele discurso. Aqui a gente tem aquele mapa que eu gosto muito de utilizar, né? A gente tem aqui o mapa mundi, mas de uma forma bem ilustrada com as divisões políticas atuais. Eu poderia colocar um mapa aqui com as divisões da época, né? Que certamente seria muito diferente, mas eu gosto de botar esse com as divisões atuais, mostrando o Brasil, mostrando a Argentina, mostrando os Estados Unidos, que na época não tinha essa definição, porque nós que estamos no Brasil, de repente alguém que está assistindo esse vídeo em Portugal, em algum lugar que possa compreender a nossa língua, vai ter uma noção da distância que nós estamos de onde efetivamente aconteceram as coisas, né? Porque às vezes isso pode ser claro para muitas pessoas, né? Aquela região ali da Palestina, onde está Israel e tudo mais, pode ser muito claro para muitos, mas existem muitas pessoas que não têm noção efetivamente de onde Jesus exerceu o seu ministério. E geograficamente falando, foi um território até muito reduzido se comparado a todo o território mundial. Jesus teve o exercício do seu ministério num espaço pequeno, e aquela palavra daquele lugar pequeno se espalhou por outras pessoas para o mundo inteiro, chegando até nós, no caso aqui no Brasil. Tá? Então a gente tem aqui o nosso território aqui, onde nós estamos gravando, né? O Brasil, e o ponto onde Jesus exerce seu ministério é onde está esse apontamento em amarelo aqui no meio. Tá? Então a gente tem uma noção da distância que nós estamos hoje para onde Jesus, né, exerceu seu ministério, né, lá acima do continente africano, né, uma referência que a gente pode ter ali que fica mais fácil. Tá bom? Então ali que aconteceu, a gente vai dar uma ampliada naquela região aqui, nessa região aqui que a gente marcou aqui. Tá? Eu vou dar uma ampliada para a gente reconhecer essa localização. Quem assistiu outros vídeos nossos já está até acostumado com esse trecho. Peço um pouquinho de paciência, porque algumas pessoas podem estar chegando nesse vídeo aqui a primeira vez, não está seguindo a nossa sequência. Então aqui já vai dar para ter uma boa noção. Então esse trecho aqui à nossa esquerda é aquela região, tá? Que a gente botou aquele apontamento. Então o que a gente tem aqui? Vou mudar a cor para facilitar a visualização. A gente tem aqui a região de Samaria, tá? Que é essa partezinha envolvida aqui em azul. A gente tem aqui em roxo a Galileia, tá? E aqui a chamada Pérea. Essas duas que estão em roxo têm o mesmo governante na época, tá bom? Então a gente tem aqui a Galileia, e esse trechozinho aqui que eu vou colocar em vermelho é o Mar da Galileia. Tá? Essa partezinha aqui é o Mar da Galileia, que é exatamente passando para o mapa aqui à nossa direita, é essa região aqui que eu estou colocando só a parte superior. Tá? Aí já estou usando o mapa atual do Google Maps, tá? com a região da Galileia. Então a gente tem aqui dois lugares importantes para a gente conhecer. O Mar da Galileia, na verdade, a gente vai ver no Google Maps e algumas outras literaturas atuais. Na verdade ele é um lago, tá? A gente está vendo aqui Lake, tá? Galileia Lake, porque ele na verdade é um grande lago, pelas dimensões dele muito grandes. Ele vai ser chamado de mar, né? Em especial no período de Jesus Cristo. Era o Mar da Galileia, mas é o Lago da Galileia, tá bom? Então a gente tem esse trecho, né? Quando a gente volta aqui, a Galileia é toda essa região. Tá? Toda essa região aqui a gente envolveu de roxo, que eu botei a setinha aqui. E dentro dessa região a gente tem aqui o Mar da Galileia. Tá bom? Vamos seguir. Aproveitando aqui antes de passar, talvez dê para enxergar aqui no mapa, a gente tem aqui, tá bem pequenininho, espero que vocês consigam ver numa tela maior, Monte das Bem-aventuranças. Tá? Então, historicamente, a gente tem o Monte das Bem-aventuranças, tem uma imagenzinha aqui, ó, que é onde, em tese, né, passando de tradição em tradição, a gente tem onde Jesus teria efetuado esse discurso. Tá? E por conta disso, a gente tem aqui o monastério das Beatitudes. Beatitudes e Bem-aventuranças é a mesma coisa. Tá? Então é nessa região
que em tese, né, onde se acredita que tenha acontecido isso. Então tem ali um monte que tem o platôzinho lá, então é bem semelhante ao que a Lucas vai descrever, que teria uma parte mais plana, e acabaram fazendo até um monastério, né, ali em homenagem a essa região, tá bom? Então vamos seguir. Aqui ampliando aquela área, a gente vai ver aqui essa parte aqui mais embaixo. É a parte do Mar da Galileia, o Lago da Galileia. E a gente tem aqui, ó, esse ponto onde está marcado, que seria o Monte das Beatitudes ou Monte das Bem-aventuranças. Tá? Depois a gente vai mostrar um mapa, uma outra angulação do satélite para tentar ver um pouquinho da topografia do local. Então aqui logo abaixo a gente tem aqui o Monastério das Beatitudes, tá? Criado aqui em homenagem às Beatitudes ou às Bem-aventuranças, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, tá bom? A gente vê aqui em homenagem a outro trecho da Palavra de Deus, né? Aqui seria a Igreja dos Pães e Peixes, tá? Por conta do episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, a gente tem uma igreja em homenagem a isso, tá? Mas hoje a gente vai falar das Beatitudes ou das Bem-aventuranças. Passando aqui para uma outra angulação, a gente já consegue ver aqui, né, que a gente tem uma certa elevação nessa parte aqui. Nesse trecho aqui parece que é a parte mais baixa, né, uma espécie de vale, tá? E o Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus estaria, tá? Esse pontinho aqui onde está marcando com o nosso balãozinho. Tá certo? Então vamos seguir. Aqui, nesse primeiro momento, a gente está enxergando como se a gente tivesse uma visão aérea acima do Mar da Galileia, tá? Aqui é o Lago da Galileia, ou na Bíblia falando Mar da Galileia. Bom, a gente está enxergando do mar para a terra. Agora a gente vai fazer o contrário. Vamos ter uma visão aqui da terra enxergando o mar. Aqui a gente tem o Mar da Galileia. Aqui a gente tem, nós apontamos uma visão superior, né, o monastério das Beatitudes, e o monte estaria aqui, onde Jesus teria falado à multidão. Tá? A gente percebe que essa parte aqui é um pouquinho mais elevada que essa onde está passando a estrada. Tá? E ela segue aqui, parece que com dois caminhos em direção ao mar. Tá certo? Então a gente tem uma noção da região. Isso aqui, lembrando que obviamente é uma visão atual, qualquer um pode entrar lá no Google Maps e buscar esses tipos de imagem, tá? Para ter uma noção da localização. Então, seguindo, a gente tem o versículo 2 que diz o seguinte: e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo. Então a gente vê que o próprio Jesus ensinava. Jesus tinha discípulos, mas ele mesmo também ensinava. Isso é um grande ensinamento para a gente, que em alguns episódios a gente pode ter a impressão que Jesus passava as orientações somente para os apóstolos passavam para os outros, como efetivamente algumas vezes acontecia, quando ele enviou 2 a 2 para pregar nas cidades vizinhas, quando, por exemplo, ele multiplicou os pães e os peixes, né, que ele pediu para que os discípulos organizassem as pessoas, ele ia distribuir para os discípulos distribuíam para a multidão. Então, em alguns momentos, a gente pode ter essa impressão e carregar isso com a gente. Só que esse texto vai nos mostrar que Jesus, apesar de ele exercer essa liderança sobre os discípulos, ele falava para os discípulos, mas também falava para toda a multidão. Tá? Ele tinha esse contato com todas as pessoas. Isso é um grande ensinamento para a gente, até acerca de liderança. Né? Então, ele mesmo ensinava para a multidão, tá? Ele ensinava para os discípulos separadamente, como a gente vai ver em especial com Lucas, né? Ele falando o Sermão da Montanha inicialmente direto para os discípulos, e ele também ensinava a todos de uma só vez, tanto discípulos quanto a multidão. Tá bom? Ou seja,
colocando tanto os apóstolos quanto a multidão no mesmo patamar ali em que eles poderiam absorver o conhecimento do Mestre. O verso 3, ele começa aqui com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente está acostumado com isso, né? Passa por essa leitura, já ouvimos falar sobre isso, mas a gente precisa entender que isso aqui é um ensinamento avançado, é uma instrução de um nível acima de outras que eram mais simples, que Jesus já havia ensinado. Bem-aventurados, para a gente começar a entender sobre o significado da palavra, significa felizes, tá? Mas como nós já abordamos aqui hoje, seria um estado de felicidade próprio do crente em que ele é totalmente preenchido de felicidade. Não é simplesmente sorrir e ficar alegre, tá? É um estado que se sobrepõe a essa condição visual, aparência, enfim. Você tem um estado de felicidade que ele te preenche completamente. E isso seria uma condição própria dos crentes em Deus, tá? Dos crentes em Jesus Cristo. Aí a gente começa a se perguntar, né? Felizes os pobres? Porque a gente entende que o pobre, seja pobre em qualquer coisa, nesse caso aqui seriam os pobres de espírito, que a gente vai comentar, mas pobre em alguma coisa é porque falta alguma coisa para essa pessoa. Então como que alguém que tem falta de algo pode ser feliz? E não só feliz, como uma felicidade plena, que preenche o interior, que preenche a vida daquela pessoa. Isso, né, pode gerar alguma incongruência, alguma situação em que a gente olha e isso aí não faz muito sentido, né? E era o questionamento que poderia surgir naquela época. Mas aquelas pessoas que ouviram aquilo, muitas delas já receberam aquilo com algum entendimento, porque Jesus já estava numa situação avançada de ministério, e as pessoas já tinham ouvido falar muito dele, já tinham acompanhado ele em outras ocasiões, e muitas delas provavelmente já conseguiram entender e absorver esse entendimento ali. Esses pobres de espírito seriam o equivalente a humildes de espírito. Inclusive algumas traduções vão estar escrito assim, tá? Então entenda esse pobre de espírito como a pessoa que tem o espírito humilde, né, que seria o oposto de orgulhoso. Imagina uma pessoa que tem um espírito orgulhoso, o oposto disso é uma pessoa que tem um espírito humilde, um espírito pobre, um espírito que reconhece a sua pequenez nas condições espirituais. Tá? É um reconhecimento de pobreza espiritual, um reconhecimento de humildade espiritual, tá? Com consequente suprimento por Cristo. No momento que eu reconheço a minha pobreza espiritual, eu reconheço que Cristo supre essa minha pobreza. Ao passo que, se eu me considero orgulhoso, eu tenho um espírito orgulhoso, eu não careço, ou pelo menos penso que não careço, de um suprimento por parte de Cristo ou de qualquer outra pessoa. Tá? Essas pessoas tornam-se herdeiros do reino. Isso é palavra do próprio Jesus Cristo. Ele fala que os pobres de espírito são felizes, ou são bem-aventurados. Por quê? Porque o reino dos céus é deles. Eles têm o reino dos céus pela condição humilde de espírito deles. Porque Jesus vai suprir essa condição deles e eles, naturalmente, por Jesus estar suprindo o interior dele, o estado de espírito deles, eles acabam tendo esse reino de Deus como herança. Tá? Isso não é promessa. Observa que Jesus não fala só, bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus vai ser deles. Ou seja, eles vão herdar o reino. Não, ele fala, deles é o reino dos céus. Então, perceba que não é uma promessa de algo que vai acontecer. Já é uma condição dos crentes. Então, as pessoas que têm o espírito humilde, né, um reconhecimento de pobreza espiritual para preenchimento por parte de Cristo, ou suprimento por parte de Cristo, essas pessoas vão ter uma condição de herdeiras do reino. Na sequência, verso 4, ele vai vir com uma outra bem-aventurança que diz, bem-aventurados os que choram. Só aqui a gente já começa a se perguntar, né? Como é que uma pessoa que chora pode ser bem-aventurada? Mais uma vez, dá aquela sensação de um paradoxo, de algo que não faz muito sentido. Então, bem-aventurados os que choram.
Aí por que eles são? Por que eles são bem-aventurados? Porque eles serão consolados. Agora aqui a gente já vê uma promessa, né? Eles são bem-aventurados, ou seja, eles são plenos de felicidade, são preenchidos por felicidade, por conta do fato deles serem consolados por Deus numa condição futura. Aí a gente faz essa pergunta: como é que pode ser feliz os que choram? Esse choro aqui não é choro de alegria não, tá? No primeiro momento pode falar, bem-aventurados os que choram, felizes são os que choram, porque pode estar chorando de alegria, não tem nada de choro de alegria. Porque se fosse choro de alegria, não necessitaria, né, do consolo, como a gente vê aqui, né, que serão consolados. Então a gente tem aqui que a felicidade ela está na certeza do consolo de Deus. Então imagina a situação e tenta vislumbrar e viver essa realidade. Nós temos algo que nos traz tristeza, nos traz dor, uma condição tipicamente terrena, e a certeza desse consolo que vai vir de Deus é capaz de nos tornar feliz mesmo em meio ao choro. Observa que até essa explicação minha aqui já dá a entender o avanço do ensinamento que provavelmente Jesus estava querendo passar ali para aquelas pessoas que estavam seguindo ele, inicialmente ali para os discípulos que tinham mais proximidade ainda. Então é algo bem avançado no ensinamento cristão. Então você está num estado que aparentemente acaba contigo, mas o teu interior permite que você esteja de pé, esteja íntegro, consiga inclusive sentir uma felicidade que te preenche, porque você tem certeza que o consolo de Jesus vai vir no momento seguinte. Tá? Aí uma coisa aqui muito interessante é que eles são bem-aventurados em oposição àqueles que não têm essa oportunidade. Né? Porque uma pessoa que não chora, que não esteja sofrendo por alguma situação, ela não tem a oportunidade de ser consolada. Então ela não se enquadra nesse ensinamento de Jesus Cristo. Especificamente, quem é bem-aventurado porque vai ser consolado são aqueles que choram. Se você não vai ser consolado, você não pode ter essa bem-aventurança, você não se enquadra nisso aqui. Tá? Então é algo bem típico de um cristão genuíno. Né? A nossa vida cristã nos traz esse entendimento de que o consolo que virá de Jesus Cristo em meio às tribulações que nós passamos é suficiente para nos manter felizes, né? Plenamente felizes, independente daquilo que nós estamos passando. É possível também não se tratar de choro de sofrimento. Tá? Eu trouxe esse entendimento aqui, apesar de não ser propriamente o ponto de vista que eu acredito, mas estava lá em uma das nossas fontes de consulta, uma das nossas bibliografias. Então fiz questão de botar aqui para quem quiser de repente avançar, ou de repente alguém que vai ler isso em algum outro lugar, está aqui apresentado também. Existe um entendimento de que esse choro não é propriamente um choro de sofrimento, mas seria um choro de arrependimento. Tá? Aquelas pessoas que estão chorando arrependidas, elas seriam consoladas pelo perdão de Deus. Tá? Então, para que a gente também entenda, existe esse ponto de vista de alguns teólogos, alguns estudiosos desse trecho. Tá bom? Eu particularmente acredito que é um choro de sofrimento mesmo, de alguma circunstância terrena, e que a partir disso a pessoa ela tem a certeza no seu coração que o consolo de Deus virá, e a partir dessa certeza ela consegue ter a plenitude da sua felicidade ali estabelecida, mesmo chorando. Na sequência, no verso 5, a gente tem que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa especificação aqui de mansos a gente só vai encontrar em Mateus, tá? Não vai estar nos outros sinóticos. E ela está relacionada a um trecho de Salmos, tá? Em capítulo 37, verso 11, que diz o seguinte: mas os mansos herdarão a terra. Isso aqui já é uma comprovação de que vai haver um reino terreno, tá? Em que Jesus vai reinar. Então os mansos vão herdar a terra e se deleitarão na abundância de paz. Esta paz, ela não é aquela paz de Jesus Cristo que excede todo entendimento, não. Aqui está se referindo a realmente uma ausência de guerra. Tá? Porque como a gente
Como a gente sabe, existe uma diferença entre a paz que nós estamos acostumados, que é a ausência de guerra, e existe a paz de Cristo, que ela excede todo o entendimento, e que você mesmo no meio de uma guerra consegue sentir essa paz vindo de Jesus Cristo. Aqui a gente está se referindo à paz que é a ausência mesmo de conflito, porque ela está se referindo, está diretamente ligada à questão de mansidão. Mansidão é um estado em que você não guerreia, não conflita, você tem aversão ou tem distanciamento desses litígios, desses conflitos. Tá? Então a gente vê aqui que os mansos eles vão herdar a terra, e é até curioso, porque as pessoas que fazem a guerra, elas buscam uma paz. Né? A teoria que se tem na guerra, por meio da guerra eu alcanço a paz. Mas exatamente aqueles que são mansos, que não buscam a guerra, são esses que vão herdar, e não aqueles que guerreiam. Na sequência aqui, ainda no verso 5, olha só o que a gente colocou aqui de comentário para a gente pensar. Homens lutam para expandir seus termos, né? Historicamente, muitas batalhas para aumentar os seus termos e tentar estabelecer ali uma situação de paz em que tem um governo ali naquele território que foi expandido. Mas no fim, a terra, pelo texto bíblico, vai pertencer aos que não lutam. Historicamente, as pessoas lutaram para conseguir um território de paz dominado, com governo e tudo mais. Só que no final, esse estabelecimento de um reino terreno, que a Bíblia promete, a terra vai pertencer àqueles que não guerreiam, que não têm sangue em suas mãos. Tá? E, como a gente falou, né, está se referindo aqui a um reino terreno que, eventualmente, né, lá na frente, a gente vai ter com Jesus Cristo reinando. Apocalipse 5,10 diz o seguinte: e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Olha aqui, ó. Isso aqui é a referência que a gente tem para entender essa possibilidade do texto estar se referindo a um reino efetivamente terreno aqui, antes de ir para o céu. Tá? Então, nós reinaremos sobre a terra. Apocalipse 24, tá? Não é 24 não. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então é mais um estabelecimento aqui na palavra de Deus, encontrado em Apocalipse, de uma evidência de que nós teremos um reino terreno que durará 1000 anos, e Cristo, obviamente, estando à frente. Então a gente associa esses mansos, essas pessoas voltadas para a mansidão, herdando a terra, nesse período aqui dos 1000 anos em que Cristo reinará. Tá certo? No verso 6 diz o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqui a gente não tem ainda aqueles injustiçados. Esses que têm fome e sede de justiça são aqueles que buscam com muita vontade o estabelecimento da justiça. São as pessoas que entendem o significado da justiça, como a gente vai explicar aqui, é uma outra forma de amar a justiça, né? É uma definição que eu acho muito interessante, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então a gente tem esse tipo de pessoas que têm fome e sede de que a justiça seja feita, que a justiça seja estabelecida. Essas pessoas são bem-aventuradas, elas são felizes. Por quê? Porque eles serão fartos. Fartos de quê? De justiça. Tá? Eles têm fome e sede de alguma coisa e essa coisa será suprida. Nesse caso aqui tem fome e sede de justiça, então eles serão fartos de justiça. A justiça vai alcançá-los. Tá? Isso é a garantia que Jesus dá. A gente tem aqui que a necessidade de justiça deles vai ser suprida. Eles são justos, tá? São justos. Aqui a gente não está falando pessoas injustiçadas ou pessoas injustas que estão buscando justiça, nada disso. Já são pessoas justas, e essas pessoas justas, elas têm fome e sede de justiça, que a justiça seja estabelecida. Ou seja, são pessoas que já praticam a justiça, tá? Eles têm fome e sede na realização da justiça.
eles têm desejo que a justiça seja realizada e praticada. Quando a gente chegar lá no versículo 10, aí a gente vai falar das vítimas da injustiça, pessoas que estão sofrendo por causa da falta de justiça. Tá bom? A Nova Tradução na Linguagem de Hoje, né, que é uma outra versão bíblica, ela vai igualar a justiça com a vontade de Deus. Tá? Então essas pessoas, elas têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, que não deixa de ser justiça, né? A vontade de Deus é justa e perfeita. Então a gente tem aqui um entendimento nos tradutores que não seria propriamente a justiça como a gente está acostumado a ouvir, de resolução de litígios entre partes e tudo mais, que seria pura e simplesmente de fazer a vontade de Deus. Então aqueles que desejam fazer a vontade de Deus serão fartos da realização da vontade de Deus sobre suas vidas. Tá? É um outro entendimento que a gente está apresentando aqui a partir de uma outra versão bíblica que talvez você tenha em casa, que é a NTLH, que é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. A gente entende esse versículo quando a gente percebe que seria uma hipocrisia querer justiça no mundo sendo injusto. Ora, se eu quero muito a justiça, se eu tenho fome de justiça, se eu tenho sede de justiça, que a justiça seja praticada, necessariamente eu preciso ser justo. Se eu fosse injusto, eu não desejaria tanto a justiça assim, certo? Então a veracidade de alguém que deseja muito a justiça, que tem fome e sede de justiça, ou seja, precisa que uma necessidade seja satisfeita, tal qual a fome, a sede, essa pessoa necessariamente precisa ser justa. Então elas serão fartas, a recompensa dela é a justiça inundando a vida dela, porque ela já é justa e ela merece que a justiça a alcance. Tá? Esses, né, no caso, os injustos, ainda que eles queiram que a justiça seja estabelecida, eles não serão fartos, porque eles não têm uma fome ou uma sede verdadeira. Tá? Então a gente precisa fazer essa diferenciação. Eles não têm fome, e também não tem sede, porque não lhes parece uma necessidade a ser satisfeita. Tá? Eles apenas querem. E isso a gente consegue perceber isso, né? Algumas pessoas injustas, né, no nosso dia a dia, seja em várias instâncias da sociedade, a gente percebe pessoas injustas tentando ou apresentando a promoção de uma justiça. Mas se eles não são justos, eles não têm fome nem sede, então eles não serão fartos da justiça. Pelo menos como Jesus nos ensina aqui, não haverá fartura para eles. Tá bom? Quantas informações que às vezes a gente pode passar batido nos versículos e não percebe a grandeza desses ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso que ele estava falando lá no início que aqui é um ensinamento bem avançado, em que Jesus estava passando para os seus discípulos e para os seus seguidores, para aquela multidão, um conteúdo que estava indo além do senso comum. Tá? Era algo que já era mais avançado. Então a gente tem aqui ainda no verso 6, a justiça, como eu disse anteriormente, é uma definição que eu gosto muito, sempre que falo de justiça eu gosto de abordar, que a justiça é uma das formas de amor. Ela é, na verdade, a reposição de um amor ausente. Vamos tentar ilustrar aqui. Imagina que existe um litígio, né, um conflito de interesses entre duas pessoas. Uma delas, ou as duas, recorrem à justiça, a justiça humana, a justiça comum, vai lá nos magistrados, para julgar essa causa. Por que houve aquele litígio, aquele conflito entre essas duas pessoas? Porque originalmente faltou amor entre elas. Então, se houvesse amor, né, uma cederia, a outra também, no final ia ficar tudo certo. Né? Ou não precisaria nem ceder, as duas iam entrar numa situação de acordo, né, dentro de uma condição de amor entre as duas, em que não haveria necessidade de recorrer ao judiciário. Mas a partir do momento que falta amor, eles não se acertam. Então, a quem eles recorrem? Ao juiz. Quando chega lá no juiz, o juiz vai analisar aquela causa, ver quem foi prejudicado e vai tomar uma decisão em favor da outra parte. O que ele está fazendo ali? Ele está repondo aquela justiça que não tinha sido feita entre os dois. Então, por isso que eu acho essa definição muito interessante da justiça. É a reposição do amor ausente.
Então é uma das formas também de amor, uma das formas também de amar. Tá? Então quem tem fome e sede de justiça são aquelas pessoas que têm uma forte percepção da falta de amor. Tenta enxergar como é que pensa, tenta imaginar, vislumbrar o pensamento de uma pessoa que recorre à necessidade de que a justiça seja feita o tempo todo. É porque ela está percebendo a falta de amor em várias condições ali. Então ela vai buscar a justiça para reparar aquela falta de amor ali, aquele amor ausente, para que o amor seja restabelecido em favor daqueles que são prejudicados. Então eu acho que esse pensamento, esse entendimento de justiça, ele clareia muito o nosso entendimento e acho que ele é muito ilustrativo para a gente entender o que efetivamente é justiça. Porque é muito comum a gente ter a visão de que justiça é aquela mão carrasca que vai lá e bate naquele que fez o mal para outra pessoa. Aquele que fez o mal para outra pessoa, na verdade, faltou amor naquela pessoa e ela acabou prejudicando uma outra pela falta de amor. Então a justiça vem não como uma mão punitiva propriamente, mas vem como uma mão para recolocar o amor naquele relacionamento. Aí, eventualmente, para recolocar esse amor, pode ser que doa para uma das partes, mas não deixa de ser a recolocação de uma das formas de amor existente, e essa forma a gente vai chamar de justiça, tá bom? Então vamos seguir. Mateus capítulo 5, verso 7, vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Primeiro a gente precisa entender o que é misericórdia. Misericórdia é a junção de duas palavras, né, miseratio e cordis, que significam miséria e coração. Então o que a gente tem na verdade na misericórdia? A palavra miséria somada à palavra coração. Se eu tenho misericórdia de alguém, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a miséria daquela pessoa e estou trazendo para o meu coração. É a junção de miséria com coração. É você enxergar a condição miserável do outro e absorver aquilo para dentro de si. Então você, na verdade, quando você é misericordioso, você vive efetivamente a dor do outro. Ainda que você não esteja passando por aquela condição. Você entra naquele mundo, ainda que mentalmente, ainda que dentro do seu coração, você acaba vivendo a realidade daquela pessoa. E esse tipo de gente, que é misericordiosa, Jesus vai dizer que eles são bem-aventurados, eles são felizes. Ora, mas eles estão sofrendo o sofrimento das outras pessoas. Mas por que eles são felizes? Porque eles alcançarão misericórdia. Num futuro, tanto as pessoas como o próprio Deus vai alcançá-los com a sua misericórdia. Então, primeiro a gente tem aqui o entendimento que é a miséria mais coração, tá? Que a gente comentou. A pessoa misericordiosa, ela sente no coração o estado miserável do outro, tá? E ela sente verdadeiramente dentro de si o que o outro está passando. E se ela se relaciona com a outra pessoa dessa forma, ela vai receber o mesmo, tanto de Deus, o tempo todo, porque a gente sabe que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, tá? Isso é bíblico, isso está escrito na palavra de Deus. Então a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Alcança principalmente quem? Os misericordiosos. E a gente tem o quê? A misericórdia dos homens, quando necessário. Porque Jesus só deixa claro o seguinte: eles vão alcançar misericórdia. Agora de quem? De todas as instâncias possíveis, tanto dos homens quanto de Deus. De Deus o tempo todo, porque as misericórdias dele vão se renovando constantemente, e dos homens quando for necessário. A hora que essa pessoa misericordiosa precisar de misericórdia, precisar que pessoas enxerguem a situação miserável que ela está passando, ela vai ter gente que vai enxergar aquilo, de alguma forma vai lhes estender a mão para auxiliar ou para ajudar a sair daquela situação difícil que ela está passando. E mais uma vez aqui relembrando, elas já são felizes, tá? Bem-aventurados são, né, os misericordiosos. Aqui não está dizendo
felizes serão os misericordiosos, porque lá na frente eles vão alcançar a misericórdia, é só lá que eles vão ser felizes. Não, bem-aventurados os misericordiosos. Tá direto, apesar de não ter um verbo aqui, essa construção aqui na língua portuguesa, a gente entende que existe aqui, eles já são, está no presente. Tá? Bem-aventurados são os misericordiosos. Por quê? Porque eles lá na frente alcançarão misericórdia. Então, uma pessoa que sabe que é misericordiosa, e um bom exercício é você ver se realmente você pega a miséria da pessoa e traz para si, essa pessoa precisa ter um entendimento, né, a partir de uma visão cristã, a partir de um ensinamento de Jesus Cristo, que ela já é feliz por conta daquela condição, porque ela tem a garantia de alcançar a misericórdia de Deus e dos próprios homens. Tá bom? Mateus 5, verso 8, diz o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos de coração são pessoas que têm o coração puro. Limpeza, lembra o quê? Pureza. Tá? Essas pessoas, os limpos de coração que Jesus vai se referir aqui, são pessoas que têm um coração puro. Imagina um coração sem mancha, né? Um coração que é livre da sujeira do pecado. Não quer dizer que a pessoa não peca, a gente sabe que todo mundo peca, né? Não existe pessoa perfeita a não ser o próprio Jesus Cristo. Mas eles são livres dessa sujeira. Ainda que cometam alguns equívocos, ainda que cheguem a cair em pecado em determinado momento, aquela sujeira não fica, porque eles se arrependem e se voltam para Jesus imediatamente. Tão logo o Espírito lhe incomode o coração. Tá? Então esses limpos de coração são pessoas que têm coração puro, tá? Não tem mancha e eles têm essa liberdade da sujeira permanente do pecado. Tá? Eles são livres dessa condição. E essas pessoas que têm um coração puro, tenta fazer um exercício mental tentando lembrar de algumas pessoas que a gente visivelmente entende que é uma pessoa pura. A gente consegue fazer isso, a gente consegue lembrar, porque quando a gente olha para uma pessoa, a conduta dela já diz que é uma pessoa pura. Eles possuem uma visão diferente de mundo. Tá? Eles têm uma visão eles enxergam o mundo de uma forma diferente. A gente pode comparar com crianças, né? As crianças têm uma visão pura, não tem maldade no coração de uma criança pequena, né? Elas não conseguem enxergar a sujeira do pecado, elas não vivenciam a sujeira do pecado. Aí essa visão pura que eles têm de mundo, por conta de terem um coração puro, facilita que elas enxerguem a Deus com maior clareza. Por isso que Jesus vai dizer, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles têm uma visão diferente de mundo, e essa visão diferente de mundo permite que eles vejam a Deus. Tá? A gente tem até alguns casos que talvez ilustrem um pouco aqui para a gente entender algumas condições específicas na saúde, como por exemplo síndrome de Down. Né? São pessoas que têm um quadro que acaba atrasando o desenvolvimento das pessoas, dessas pessoas que têm essa disfunção. Né? Então, às vezes, um jovem com síndrome de Down que tenha 20 e poucos anos, ele vai ter, na verdade, ali uma conduta de 15 anos. Um síndrome de Down que tenha 15 anos, efetivamente, ele vai ter, de repente, uma mentalidade de alguém de 5, 6, 8 anos de idade. Agora observa como é que essas pessoas que têm a síndrome de Down, eles não transmitem para a gente uma sensação de um coração puro. Observa isso. A gente não consegue ver maldade. Ainda que eles falem algumas coisas por repetição, aparentemente maldosas, porque aprenderam com alguém, a gente consegue enxergar ali uma pureza de coração, mesmo quando proferem coisas aparentemente pecaminosas, porque eles têm um coração puro por conta dessa demora no desenvolvimento deles. Eu acho um tipo de pessoa que ilustra bem essa questão aqui do coração puro. Apesar de nós termos essa visão de que se trata de uma doença, de uma disfunção neurológica, a gente tem ali
uma condição em que a gente consegue enxergar a pureza, né? E é curioso que a síndrome de Down, ela tem uma cópia, né, de um cromossomo que pode ser parcial ou total, e isso vai dar a eles, é até curioso, né, que o acréscimo de algo, né, um cromossomo a mais, parcialmente ou total, vai fazer com que se retarde o avanço da mente, e por conta disso eles acabam tendo, né, durante mais tempo um coração puro, um coração sem mancha ou livre da sujeira do pecado. Eu acho que isso aí ilustra bem. E a outra ilustração também muito clara é quando a gente vê as crianças, né? Você vê uma criança pequena, não uma criança mais crescidinha, que já consegue fazer certas maldades, não. Uma criança pequena, ainda que ela erre, ela não tem noção daquele erro, né? Precisa de correção, precisa de uma orientação, mas a gente percebe ali um coração puro, um coração genuinamente limpo. E o que Jesus vai mostrar para a gente é que essas pessoas, elas têm uma outra visão, uma outra forma de enxergar as coisas, e isso permite enxergar Deus de uma forma mais clara, tá? Então vamos seguir. Mateus capítulo 5, verso 9, diz que bem-aventurados são os pacificadores, ou seja, aqueles que promovem a paz, né? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Ora, os que promovem a paz, Jesus está dizendo que eles são chamados filhos de Deus. Eles herdam essa alcunha, né? Essa condição de serem chamados filhos de Deus por conta de serem pacificadores. Então, só de ser pacificador, você já é feliz porque você é um filho de Deus. Da onde vem essa ideia? Deus, ele é o Deus da paz. A gente precisa entender. Apesar de na Bíblia, em alguns momentos específicos, Deus ter se envolvido em conflitos por necessidade terrena, é um Deus que busca a paz e é um Deus preenchido, pleno de paz. Tá? Hebreus capítulo 13, verso 20 vai dizer: ora, o Deus de paz, mesma coisa quando a gente vê o Deus de amor, quando fala Deus de alguma coisa é porque ele é totalmente preenchido disso. O Deus que nós servimos é um Deus de amor porque ele é totalmente preenchido de amor. Ele é um Deus de paz porque ele é totalmente preenchido de paz. E Jesus, ele é o príncipe da paz. Se Deus Pai é o Deus da paz, Jesus, que é o Filho de Deus, ele é o quê? Ele é o príncipe da paz, né? Isaías 9, verso 6 vai dizer: e se chamará o seu nome Príncipe da Paz. Né? Uma profecia lá de Isaías, bem antes de Jesus Cristo, falando sobre Jesus Cristo, vai chamar ele de Príncipe da Paz. Então daí dá para entender, né? Se Deus é o Deus de paz, Jesus é o Príncipe da Paz, se eu sou pacificador, eu acabo herdando essa condição também de filho de Deus. Aqueles que são verdadeiramente da paz são seus filhos. Aqui mais uma vez a gente lembra aqui a diferença entre paz de Cristo e paz do mundo. Tá? A paz de Cristo é aquela paz que excede todo entendimento. Eu posso estar no meio de um tiroteio, de uma condição de guerra, e eu sinto a paz de Jesus Cristo. Agora, quando a gente fala a paz de uma forma geral, é aquela ausência de guerra, ausência de conflito. É o que os pacificadores buscam. Os pacificadores, eles tentam promover uma paz ou uma ausência de conflito no meio de um litígio, ali no meio de uma condição conflituosa. Tá bom? Então vamos seguir. Verso 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Já não é aquele caso, né, daqueles que têm fome e sede de justiça que nós vimos lá no verso 6, não. A gente está aqui no verso 10, falando daqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Tá? Existe uma condição em que a pessoa precisa que a justiça lhes favoreça e ela acaba não conseguindo. Muito pelo contrário, pode até haver o caso em que a própria justiça, pelo menos aquela que se chama justiça, vai perseguir esse indivíduo. Então as pessoas que são perseguidas por essa condição de justiça, sofrendo injustiça,
elas têm a condição que o próprio Jesus vai dizer que o reino dos céus é delas. Isso vai gerar algumas linhas teológicas até bem difíceis da gente descrever, né, de que as pessoas que sofrem pura e simplesmente já herdam o reino dos céus, mesmo não conhecendo Jesus Cristo. Existem alguns teólogos estudiosos que acreditam nessa linha aí. A gente vai desenvolver aqui outras teorias como universalismo, que a gente não vai entrar nisso aqui. Talvez nas aulas de teologia a gente fale um pouquinho sobre isso. Mas é bom que a gente entenda que Jesus está falando nesse momento para uma multidão que o segue. Se segue Jesus Cristo, são cristãos que acreditam em Jesus Cristo. Então essa palavra é deixada para pessoas que já acreditam em Jesus Cristo. Então imagina uma pessoa que já serve a Jesus Cristo e ainda assim ela está sendo perseguida por causa da justiça. Então desses indivíduos, desses irmãos, o reino pertence a eles. Tá? O reino dos céus pertence a eles, que é uma forma de compensar essa perseguição. Né? Existe até uma linha filosófica que tenta comprovar a existência de Deus com base num raciocínio muito interessante, que é o seguinte: nós naturalmente sabemos, temos a percepção de que a virtude ou a vida virtuosa, ela deve ser recompensada, ou seja, uma pessoa boa tem que receber coisas boas. Mas quando a gente vê na prática terrena, nem sempre a vida virtuosa nos conduz a uma recompensa. Então o filósofo vai dizer o seguinte: ora, se nem toda vida virtuosa tem a recompensa nessa terra, necessariamente tem que existir um outro plano depois da terra para que essa pessoa tenha a recompensa dela recebida. Então, a partir desse entendimento, alguns vão falar: poxa, existe um céu, existe um Deus para poder compensar a injustiça na terra de uma vida virtuosa. Tá? Então, aqui segue mais ou menos nessa linha. Tá? Então, a pessoa sofre perseguição nessa terra, mas ela tem uma vida virtuosa porque ela é uma seguidora de Jesus Cristo e faz a vontade de Deus. Nesse caso, ela tem a garantia do reino dos céus para compensar esse sofrimento, essa perseguição que ela recebeu aqui na terra. Tá? Lembrando aqui, como a gente já falou, a justiça é uma das formas de amor, né? É a reposição do amor. Se uma pessoa está sofrendo perseguição por conta da justiça, ela está sofrendo perseguição da instrumentalidade que deveria repor o amor. Olha só o tamanho dessa injustiça. A pessoa precisa da justiça, precisa da reposição do amor que ela perdeu por conta de alguma condição, e a própria justiça que deveria colocar esse amor de volta na vida dessa pessoa acaba perseguindo ela, se tornando em injustiça. Então é uma condição muito conflituosa que a pessoa vive, e necessariamente ela precisa de uma recompensa que Jesus vai dizer: olha só, o reino dos céus pertence a você. O reino dos céus é teu, está garantido, você vai para o céu e lá você vai ter a recompensa merecida por conta dessa perseguição. Aqui a gente está falando dos que são vítimas da injustiça, tá? Ou perseguidos por exercerem a justiça. Né? Ainda tem esse caso que a gente consegue explorar nesse versículo. Imagina a pessoa que exerce a justiça ou exerce a vontade de Deus, como a nova tradução da linguagem de hoje vai apresentar, né? Vai fazer a semelhança entre justiça e a vontade de Deus. As pessoas são perseguidas por fazer a vontade de Deus ou de promoverem a justiça. Aí essas pessoas, elas acabam sendo perseguidas. Né? A NTLH, né? Justiça igual à vontade de Deus, elas são perseguidas por fazer a vontade de Deus ou promoverem a justiça. Então essas pessoas é que vão herdar o reino dos céus nessa condição que Jesus apresenta. Só recapitulando aqui, os praticantes da justiça está bem claro lá no verso 6. Tá bom? A gente já falou sobre isso. Imagina você uma condição de ser perseguido por aquilo que deveria repor a falta de amor no mundo. Imagina, a ferramenta que a gente tem para repor o amor é a justiça. Aí essa justiça vai e te persegue.
Isso é, na verdade, total inversão dos valores divinos. Quando a gente vislumbra, quando a gente verifica isso acontecendo nos dias de hoje, não é tão incomum a gente ver todo o maquinário da justiça no mundo. Não falo só do judiciário, mas a própria promoção da justiça pelo convívio social. Quando a gente vê isso acontecendo, aquele que tem o poder de promover a justiça ou promover o amor faltante, fazendo o inverso, a gente tem a inversão dos valores que foram estabelecidos por Deus. Então essas pessoas que sofrem essa condição, elas são verdadeiramente injustiçadas. Tá? Não foi só a falta da reposição do amor. É aquele que deveria promover a reposição do amor, promovendo a falta de justiça ou a falta de amor. Então eles têm que necessariamente receber uma atenção especial. E Jesus vai dar essa atenção especial dizendo assim, olha só, esquenta a cabeça não. O reino dos céus é de vocês. O reino vai lhes pertencer como última instância. Ora, bateu numa instância de justiça na terra. A justiça não foi feita. Qual é a última das últimas instâncias? O reino, os céus, o reino dos céus. E isso que é verdadeiramente o trânsito em julgado. Utilizando uma expressão aí que o direito usa para aquilo que já foi decidido, não tem como voltar atrás. Ainda que a justiça promova algo que ela chame na terra de trânsito em julgado, o trânsito em julgado verdadeiro, só Deus que dá. Tá? É só Deus que promove esse trânsito em julgado, fechando tudo e dando a recompensa a quem deve ser recompensado, promovendo a punição para quem deve ser punido. Tá bom? Vamos seguir. Mateus 5, verso 11, vai dizer o seguinte: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Aqui a gente percebe uma situação muito peculiar, que é uma pessoa que, necessariamente bem-aventurada, é feliz, né? Bem-aventurados sois vós, né? Bota aqui no presente. Quando vos injuriarem, né? O que é injúria? Injúria é desonra, tá? É um insulto, é uma ofensa. As pessoas que são desonradas, são insultadas, são ofendidas. Mas qualquer tipo de ofensa, não. Olha o finalzinho do versículo aqui, está escrito claramente: por minha causa. São pessoas que são desonradas, insultadas, ofendidas por causa de Jesus Cristo. Tá? São pessoas que são perseguidas também, pode ser uma perseguição material ou uma perseguição moral. Tá? E são pessoas que sofrem a mentira. Tá? A gente vai ter aqui no próximo slide o que vai ser o galardão. A gente está acostumado a bem-aventurança estar seguida ali da recompensa no mesmo versículo. Aqui ele só fala que bem-aventurados são esses, a gente vai ver a recompensa no próximo versículo. Vamos tentar focar aqui no que a pessoa está passando. Primeiro, ela é desonrada, insultada, ofendida por causa de Jesus Cristo. Ela é perseguida materialmente ou moralmente por causa de Jesus Cristo. E ela sofre mentira, as pessoas mentem. E aqui está dizendo, ó, mentindo, disserem o quê? Todo o mal. Ou seja, imagina as coisas mais absurdas, as maiores atrocidades sejam inventadas em desfavor da pessoa. A gente tem palavras, né, malignas, que é todo o mal. Tá? São pessoas que recebem palavras malignas, obviamente é oposto à verdade. Tá? Todo o mal, ou seja, mentiras terríveis. Imagina todo o mal sendo inventado para caluniar, para difamar, para insultar, né, uma pessoa por causa de Jesus Cristo. As pessoas, logo de cara a gente tem que entender o seguinte: as pessoas que fazem isso, né, são consideradas biblicamente filhas do diabo. Então só aí já é algo que já nos traz tranquilidade, né?
Jesus vai dizer que as pessoas que passam por isso são plenamente felizes, são bem-aventuradas. O primeiro ponto de enxergar que aquele que está te perseguindo, materialmente ou moralmente, está te desonrando, está te insultando, está ofendendo, ela é considerada biblicamente filha do diabo. Olha o que está escrito em João, capítulo 8, verso 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio. Ou seja, quando o diabo fala de mentira, profere alguma mentira, ele fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e é pai da mentira. Aí por conta disso, né, o início do texto vai dizer, vocês que estão falando mentira aí, têm por pai ao diabo, porque você está satisfazendo a vontade dele, o desejo do vosso pai. E quem é o vosso pai? Aquele que profere mentira e fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então o primeiro ponto que a gente tem que enxergar é que aquele que sofre esse tipo de perseguição, em especial por conta de mentira, está sendo alvo de uma seta vinda diretamente de Satanás, porque aquela pessoa está satisfazendo a vontade do diabo. Tá certo? Tranquilo? E a gente, obviamente, está sendo perseguido por causa de Jesus Cristo, porque a gente está fazendo a vontade de Jesus Cristo. Está vendo o embate que existe entre nós que estamos procurando fazer a vontade de Jesus Cristo e aqueles que estão procurando fazer o desejo do diabo. Tudo isso, como a gente salientou bem, ainda botei aqui bem destacado em amarelo, tudo isso por causa de Jesus. Tá? Não é qualquer pessoa que está seguindo, tá sofrendo injúria, perseguição e mentira que se enquadra nas bem-aventuranças, não. É por causa de Jesus Cristo. E isso pode acontecer dentro da igreja. Tá? Não se espantem se dentro da igreja se levantar alguém e proferir mentiras a teu respeito. Isso acontece, isso é fato, e eu diria que até com uma certa frequência, né? Pelo menos dificilmente alguém não vai ter vivido isso ou ter ouvido que já aconteceu dentro de uma igreja. A gente tem que lembrar que o próprio Jesus, falando para os fariseus, né, ele não veio para os doentes, ou melhor, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então a igreja é um lugar de pessoas doentes, tanto doentes materialmente, Jesus curou muitos doentes físicos, né, doenças materiais, quanto pessoas doentes mentalmente ou espiritualmente. E essas pessoas que têm servido ao diabo, proferindo mentiras a respeito de outras pessoas dentro da igreja ou mesmo fora delas, estão doentes espiritualmente, porque resolveram fazer aquilo que pertence originalmente ao diabo. Aí seguindo aqui, como é que uma pessoa que passa por tudo isso, é injuriada, é perseguida pessoalmente sobre ela, como é que uma pessoa dessa pode ser feliz? Não é estranho? Sou estranho, e é muito comum também pessoas passarem por isso e se sentirem muito mal. Mas não deveria. Porque se você está sofrendo perseguição por fazer a vontade de Deus, a palavra diz que você é bem-aventurado. Você é plenamente feliz. Aí a gente entende, olha o que está escrito no verso 12. Para essas pessoas que estão nessas condições, são perseguidas, são caluniadas, enfim. Exultai e alegrai-vos. Ou seja, uma condição de alegria extrema. Você tem que exultar e alegrar, porque o vosso galardão nos céus é grande. Ou seja, a gente está sendo perseguido por conta de Jesus Cristo, sendo alvo de uma ação de alguém que é infinitamente menor que Jesus Cristo, que é o diabo. O nosso galardão nos céus é grande. Exultai e alegrai-vos, Jesus Cristo falando. Exultai e alegrai-vos porque é grande o vosso galardão nos céus. Então passou por perseguição, entenda que o teu galardão no céu é grande. E olha só com quem que Jesus vai comparar essas pessoas, que pode ser o seu caso. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Sabe os profetas que estão na Bíblia? Vai lembrando aí de quem você quiser.
Malaquias, Isaías, Jeremias, todos esses que nós reconhecemos como grandes homens de Deus, se você está sofrendo perseguição por conta de Jesus Cristo, Jesus te compara a esses profetas lá do Antigo Testamento, porque eles passaram pelas mesmas coisas. Então, olha só que grande motivo para se alegrar na perseguição. Lembrar que nessas condições nós somos comparados aos profetas. Nós somos comparados aos grandes homens que fizeram grandes coisas da parte de Deus. Então, se você está sendo perseguido pelo fato de fazer a vontade de Jesus Cristo, é porque você está no caminho certo. Você está no mesmo caminho dos profetas do Antigo Testamento. Olha só que coisa maravilhosa. Só esse entendimento não é razão suficiente para você sofrer a perseguição e perceber o quanto você tem razão para ser feliz e permitir que essa felicidade apresentada pelo nosso Mestre Jesus Cristo possa inundar totalmente o seu ser e você entender que você é plenamente feliz por conta dessa condição, mesmo que não tenha recompensa nenhuma nessa terra, mesmo que a gente tenha pleno entendimento do que Jesus falou aqui, que o galardão está só lá no céu, porque alguns profetas foram tão perseguidos que morreram, né, por conta da perseguição, foram assassinados, né, por conta de fazerem a vontade de Deus. Então, a gente tendo esse entendimento que o galardão está no céu e não aqui, a gente nem sequer vai desejar que o perseguidor sofra alguma punição. E olha só que sentimento genuinamente cristão. Eu estou sendo perseguido, eu estou sendo caluniado, eu estou sendo insultado, desonrado por fazer a vontade de Jesus Cristo, e eu não desejo que o meu perseguidor, que o meu algoz, seja punido. Nem por mim, nem pelos homens, nem por Deus, nem por Jesus, eu não desejo. Ainda que a gente saiba que, eventualmente, se ele não se converter dos seus maus caminhos, ele não vai ter a entrada dele no céu, porque não é filho do diabo, como é que vai ser filho de Deus? Né? Ainda que a gente tenha esse entendimento, a gente não deseja esse mal, a gente não deseja que ele seja punido por aquilo. A gente só tem a alegria, a gente só tem a bem-aventurança pelo fato de saber que o nosso galardão está no céu e pelo fato do próprio Jesus estar honrosamente nos comparando aos profetas. A gente não vê Jesus aqui falando, olha só, vocês são bem-aventurados por estarem sendo perseguidos pelo meu nome, porque esses caras aí vão sofrer e vão ser punidos e serão castigados por mim. Não. Ele está falando, vocês são bem-aventurados porque o galardão de vocês está no céu e os profetas passaram por isso antes de vocês. Vocês estão passando pelas mesmas coisas. Então aqui pelas nossas anotações, a gente tem aqui que o galardão dos injuriados, ou seja, aqueles que sofreram a injustiça, e os perseguidos, é grande. Esse fato aqui é interessante. Existe galardão e existe galardão, né, cara? Aqui Jesus está falando que o galardão é grande. Então, vamos botar um aumentativo aqui, galardãozão. Então, a gente tem aqui o entendimento que Jesus está falando só. Existem algumas pessoas que vão ter um galardão. Beleza, fez uma coisinha legal ali. Agora, aqueles que estão sofrendo perseguição por conta de Jesus Cristo têm um grande galardão. Isso aqui vai dar até ao entendimento também, que ele é bíblico, tá? Por mais que alguns não aceitem, de que o prêmio no céu, as recompensas no céu serão diferentes. A gente sabe que no céu, na casa de meu pai, como Jesus fala, na casa de meu pai há muitas moradas, mas a gente tem diversos entendimentos, diversas evidências na palavra de Deus, como é o caso aqui, de que vai ter uma recompensa maior ou menor lá. Como é que vai ser isso? Não sei, tá? Mas a gente vê uma série de evidências como essa aqui. Olha só, o galardão no céu é grande, tá? Pode ter um entendimento diferente, que ele está falando que o céu de uma forma geral é grande? Pode. Mas aqui também dá um entendimento, olha só, esse daí vai ter um galardão diferenciado, tá? Ele vai mostrar aqui que os profetas passaram por isso, como a gente já falou. Nós somos, né, quando passamos por uma situação como essa, somos comparados aos profetas, e isso por si só já deve ser um motivador para a nossa vida cristã.
E a gente precisa entender também que as pessoas que passam por isso não sofreram por causas comuns, sofreram por causa de Jesus Cristo. E observa aqui que não é prometido um galardão na terra. Tá? A gente precisa ter essa consciência, porque sempre que a gente sofre alguma perseguição, uma injustiça, seja dos homens, né, seja por causa de Jesus Cristo ou por qualquer outro tipo de razão, a gente fica esperando uma recompensa aqui na terra, né? De repente promovendo uma situação junto a uma ação judicial, né, esperando que o magistrado recomponha aquele prejuízo que nós tomamos e tudo mais, por conta do que nós passamos, mas Jesus não garante isso. Ele não promete isso nessas condições, tá? Ele promete um galardão no céu. Isso aqui, como nós já falamos aqui, eu cheguei a deixar anotado, não espere punição dos injuriadores, perseguidores e mentirosos. Não espere isso. Não deseje isso. Porque Jesus não deixa esse ensinamento aqui. Se fosse para a gente esperar a punição deles, Jesus teria explicado isso aqui. Entendeu? Só, guarda aí que eles vão pagar por isso. Mas não tem. Ele só falou do galardão no céu e compara a gente a profeta. Tá bom? Então, a gente segue aqui com algumas anotações de lembrança do que a gente falou. Primeiro, a beatitude, que é igual a bem-aventurança. Tá? Isso aqui é importante porque você pode se deparar com essa palavra aqui. Tá? A beatitude e a bem-aventurança. É uma felicidade completa ou eterna. Tá bom? Isso aqui foi retirado do dicionário. A beatitude ou a bem-aventurança é um estado de felicidade pleno, que preenche o interior do ser, independente das circunstâncias. Tá? É um grande bem-estar, ou seja, não é só um bem-estar, é um grande bem-estar, que alguns vão simplesmente associar a palavra felicidade. Mas lembra que felicidade é pouco, tá? Se a gente falar que bem-aventurança é só felicidade, a gente está sendo pobre na definição. O item 1 dessa definição do dicionário é bem mais completo, quando ele fala que é uma felicidade completa. Tá bom? Felicidade, bem-aventurança, é presente em razão de uma condição futura, tá? Isso aqui, relembrando o que a gente chegou a comentar, Jesus não fala que a pessoa será bem-aventurada quando o galardão ou quando a recompensa chegar, quando ela for consolada ou quando o céu chegar. Ela coloca numa condição presente, né? A palavra de Deus vai colocar numa condição presente por conta de uma condição futura. Ou seja, certamente vai acontecer alguma coisa lá na frente. Mas a bem-aventurança já é presente. Então, por que isso é muito importante? Se nós nos enquadramos em qualquer condição daquelas descritas por Jesus nesse trecho das bem-aventuranças, nós precisamos entender que nós já somos completamente felizes. Nós não podemos esperar que a condição chegue para sermos plenamente felizes. Não, a gente precisa ter consciência disso. A gente, só de saber que nós vamos ser consolados, nós já somos felizes no presente em meio ao choro. Tá certo? A gente precisa ter esse entendimento das bem-aventuranças. Senão a gente acaba passando a mão, passando numa visão muito superficial do que Jesus estava ensinando ali. Ele estava mostrando para a multidão, olha só, vocês que estão enquadrados em cada caso disso aqui, já são bem-aventurados, já são plenamente felizes, já são completamente cheios de felicidade, tá? Então a gente tem aqui um esqueminha aqui, felizes são porque serão alguma coisa. A causa em si pode trazer algum sofrimento, a pessoa está chorando de verdade, ela está triste, tá? Pode trazer algum desconforto. Mas o fim aguardado traz prazer. Traz prazer, não trará prazer no futuro, não. O fim aguardado, aquilo que eu espero, me traz uma condição de prazer, de satisfação plena no presente, tá? Já no presente. Tá certo? A felicidade, aqui no nosso último slide, para a gente finalizar essa aula, a felicidade ela não está na ausência de problemas. Tá? A felicidade ela não vai estar na ausência de problemas.
ela está na esperança da solução dada por Deus. Absorveu essa informação? A felicidade ela não está quando o problema acabar. Quando o problema acabar eu vou ser feliz e agora eu vou ser triste. Não. A felicidade está no presente, em meio ao problema, em função da esperança que eu tenho que a solução vai vir de Deus. Tá? Então isso tem todo o sentido e tem toda a significação das bem-aventuranças. Tá? A gente precisa entender esse ponto de vista para não deixarmos passar aquilo que o mestre deixou para a gente. Algo semelhante, trouxe aqui uma fala de alguém bem famoso, né, Albert Einstein, né, um dos maiores cientistas de todos os tempos. Algo semelhante foi dito por alguém muito inteligente, que é o caso aqui de Albert Einstein. Tá? Ele diz o seguinte: a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na capacidade de lidar com eles. Então, se eu tenho um problema, né, algo bem semelhante ao que ele traz aqui, né, com os conceitos das bem-aventuranças de Jesus Cristo, como é que eu lido com essa condição que eu estou vivendo aqui? Né? A capacidade que eu tenho de lidar com aquele problema. Na visão cristã, eu lido com aquelas circunstâncias desconfortáveis com a certeza de que a recompensa ou a solução virá de Deus. Então, essa esperança que eu tenho, essa capacidade que eu tenho de esperar em Deus, me dá hoje uma condição de plena felicidade. Beleza? Então a gente encerra aqui. Deixo aqui os meus contatos nas mídias para quem quiser seguir, tá? Meu Instagram e Facebook é @GlaucoRochaMachado. No Facebook, principalmente, se for me adicionar lá, manda uma mensagenzinha que foi por aqui, porque às vezes aparecem alguns perfis fake, então a gente acaba não aceitando. Então deixa pelo menos uma mensagem: assisti teu vídeo, eu vou aceitar no Facebook. O Instagram é livre, né? É só seguir à vontade. Nós temos um site, www.colunadefogo.com, onde nós colocamos materiais variados, né? Vários assuntos lá, bastante coisas interessantes, inclusive os vídeos estão lá também. E o canal, que é youtube.com/Coluna de Fogo, né? Mesmo nome do site, fácil de localizar. Peço que você se inscreva, se não se inscreveu ainda no canal, marca o sininho aí para receber as notificações quando tiver vídeo novo. E aguardamos vocês aí nos nossos próximos vídeos. Forte abraço, que Deus nos abençoe e até a próxima. Tua palavra encontrei vida, e essa